Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma entrevista. Aqui é o professor Sérgio e hoje eu estou com um convidado especialíssimo. Nós estamos aqui hoje com o Daniel Modesto, ele que é fotógrafo policial da Polícia Civil de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, Daniel, eu gostaria que você se apresentasse, rapidamente aí, para que a gente possa conversar um pouco sobre a sua carreira, falando um pouco aí sobre quais atividades que você desempenha hoje aí na Polícia Civil de São Paulo. Legal, né? Meu nome é Daniel Modesto, né? Sou fotógrafo técnico pericial aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Atualmente eu estou no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, né? Na equipe de perícias desse departamento. Lá eu realizo fotografias de local de crime, né? E também outras perícias que usam tecnologia para capturar imagem e outras coisas que a gente vai conversar aqui. Lá no departamento de homicídio eu estou lá há poucos meses, mas né, eu já estou na polícia há quase 12 anos. Prestei o Sim. concurso. Seu concurso, então, é de 2008. Isso, o concurso eu prestei em 2008, mas eu só fui ingressar em 2012, né? Por isso que tem esse gap no tempo aí que a conta não fecha, né? Eu só tomei posse mesmo no final de 2011. Que foi quando o concurso desenrolou, que foi um concurso complicado, tal. Ele desenrolou e aí deu posse para todos os candidatos. Falando então sobre esse seu concurso, Daniel, como que ele aconteceu, né? Porque no caso, na Polícia Civil, a Polícia Científica, que é o órgão ao qual, né, o seu cargo se vincula, é como se fosse um braço da Polícia Civil, correto? Me explique se eu estiver equivocado. Mas quais foram as etapas do seu concurso, né? E quando foi que aconteceu o último concurso para fotógrafo técnico policial? Bom, vamos lá, né? Eu vou responder primeiro da Polícia Científica, né? Na verdade, aqui no estado de São Paulo, como não está na Constituição a Polícia Científica, né? Então, a gente depende de algumas coisas da Polícia Civil. Então, por exemplo, a própria corregedoria, ou a questão do armamento em si, para fornecer o nosso armamento, então também tem que passar pela Polícia Civil. Mas aqui no estado de São Paulo, a gente é administrativamente desvinculado da Polícia Civil. Então, a gente tem uma verba própria e o superintendente da Polícia Técnico-Científica, que é o cargo mais elevado da instituição, ele se equivale ao cargo de delegado-geral, né, da Polícia Civil e também de comandante-geral da PM. Então, é como se fossem 3 cadeiras lá na Secretaria de Segurança Pública, sem hierarquia entre elas. E isso administrativamente. Então, nós temos a verba própria para poder administrar recursos. É assim que funciona a Polícia Científica aqui do Estado de São Paulo. Isso não acontece em outros, né, em todos os estados, né, mas aqui é uma peculiaridade nossa. O meu concurso, agora, né, para a segunda questão, o meu concurso ele foi o penúltimo concurso que teve para fotógrafo. Depois teve um outro em 2013. Antes do meu teve um em 2002. Então foi 2002, 2008 e 2013, com prova em 2014 e tal. Então a gente tinha uma cadência aí de mais ou menos de 6 em 6 meses, 6 em 6 anos, ter o concurso para fotógrafo, né? Que é uma peculiaridade aqui do estado de São Paulo. Nem todos os estados têm essa carreira também. Mas aí o que aconteceu? Veio a pandemia. A gente estava esperando um novo concurso lá para 2020, só que aí veio a pandemia e aí atrasou tudo, e hoje a gente tem uma defasagem muito grande de fotógrafos em todo o estado de São Paulo aqui. Mas aí, no caso do seu concurso de 2008, você acompanha os concursos atuais, assim, você saberia dizer se a estrutura do seu concurso se assemelha às dos concursos atuais, tipo, com prova oral, prova dissertativa, sem ter TAF, como é que foi o seu? Sim, o meu ainda tinha TAF, né, que a gente teve uma lei em 2014 que retirou o TAF dos concursos da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo. Então, o meu ainda teve. O meu teve TAF, o meu teve prova oral, e essa mesma lei que retirou o TAF também tornou a prova oral facultativa para os concursos de nível médio, né? A carreira do fotógrafo técnico pericial aqui no estado de São Paulo é nível médio. Então, a prova oral ela é facultativa. Então, a gente não sabe se vai ter realmente, de fato, a prova oral no próximo concurso. Eu imagino, aí é um achismo meu, né? Eu quero frisar isso. Eu acho que vai ter a prova oral, sim.
tá? Mas é só um achismo meu. A prova oral ela é obrigatória, né, nos concursos de nível superior aqui e facultativa nos concursos de nível médio. Certo. Você falou então, né, sobre essa questão, vou ainda surfar nessa onda do seu achismo. Você acredita que há uma probabilidade de ocorrência de concursos para a Polícia Técnico-Científica nos próximos anos? E se sim, para quais cargos seriam, né? E se esses cargos de nível médio seriam passados para cargos de nível superior, ou se o nível médio ainda seria mantido? Tá rolando, né? Isso é muito atual, muito recente, né? Tá rolando um projeto de lei para transformar todas as carreiras em nível superior, né? Apesar de ser recente, né, que tem um lado bom e um lado ruim disso, né, eu ainda acho que vai demorar ainda para que esse estudo seja realmente aplicado, que realmente vire uma lei complementar, né, deixa de ser um projeto de lei. Então, eu acho que ainda vai levar muito tempo. Eu acho que o concurso deve acontecer antes ainda. Então, mas também provavelmente será o último concurso de nível médio, né? Aqui, na nossa polícia científica aqui do estado de São Paulo, são 6 carreiras, 2 são superior, 2 são de nível superior, e as outras 4 são de nível médio. Então, nível superior, a gente tem perito criminal e médico legista, e nível médio, a gente tem fotógrafo, técnico pericial, desenhista técnico pericial, atendente de necrotério, que aí é um cargo do IML, e o auxiliar de necrópsia também, que é cargo do IML. Então, o desenhista e o fotógrafo trabalham com o perito no Instituto de Criminalística, e o atendente de necrotério e o auxiliar de necrópsia trabalham com o médico legista no Instituto Médico Legal. Pô, show de bola. Bom, ainda falando um pouco sobre o teu concurso, né, gostaria que você falasse como que foi a CADEPOL, né? Se a CADEPOL da Polícia Científica é muito diferente das carreiras, né, próprias ali da Polícia Civil. Tá. Eu já tinha respondido da Cadepol, só faltou eu falar uma coisinha referente à questão anterior, que é da diferença, né, do meu concurso para as demais carreiras policiais, né? Uhum. A única coisa que difere mesmo é que nessas carreiras que são mais técnicas, eles acrescentam a matéria específica. Então, no meu caso, no meu caso não, mas no caso do último concurso público, de 100 questões, 33 questões, né, 32, na verdade, 1/3 da prova era só sobre fotografia. Então, tinha outras matérias que era português, informática, raciocínio lógico, noções de direito, criminologia, e aí, no caso de fotografia, do fotógrafo, tinha mais a matéria de fotografia, né, que eles chamavam de técnicas audiovisuais. Então, essa daí era a principal diferença. Na CADEPOL, era mais ou menos seguindo essa ideia do concurso público. Então, a gente tinha todas as matérias de formação policial, então tinha tiro, tinha todas as outras matérias que as outras carreiras têm. Aí a gente também tinha aulas de fotografia, né, voltadas mais assim para o âmbito da criminalística, né? Então, esse é o principal diferencial, assim. A minha CADEPOL demorou acho que 5 meses, né, 3 meses de formação, mais uns 2 meses, 1 mês e meio de estágio. E foi muito legal, que foi quando a gente teve realmente contato com a fotografia pericial mesmo, com a fotografia criminalística. Show de bola. E aí, no caso, então, né, passada a CADEPOL, né, acredito que você também foi submetido a algumas provas que determinaram ali a sua classificação, Sim. E ao final você foi lotado, né, em alguma delegacia, ou você já foi direto aí para o DHPP? Não, eu fui para a equipe de perícias de Taboão da Serra, né, lá em Taboão da Serra a gente atendia 2 seccionais de polícia, e lá nessa equipe eu fiquei por uns 5 anos, mais ou menos. Depois eu fui para o núcleo de crimes contra a pessoa, fiquei lá por 2 anos, mais ou menos. Depois eu fui para o gabinete do superintendente, que eu trabalhava mais na área de comunicação, trabalhava na assessoria de imprensa, cuidava das redes sociais. Depois eu fui para uma área de inteligência dentro da Polícia Científica, e depois eu fui para o DHPP. Então eu tive passei por diversas áreas, né, até chegar lá no DHPP. Eu só queria fazer um pequeno adendo, né? A gente não trabalha em delegacias. A gente tem uma estrutura própria, né,
quando tem algum crime, aí tem algum acionamento, o delegado manda uma mensagem para a polícia científica, de acordo com a natureza do crime, né, e aí vai a equipe especializada naquela natureza, né. Excelente, muito boas as contribuições aí que você, né, fez, pelo fato de ser um cargo mais particular, com situações mais particulares, é interessante saber como que é essa dinâmica, né, dos fatos. Mas aqui, eu gostaria que você falasse, né, você que passou aí por várias atribuições, né, foi desde trabalhar na rua até ser assessor de superintendente, mas hoje, no DHPP, como que é o seu trabalho hoje? Eu adoro, né? Eu gosto demais do que eu faço. Acho que assim, de todos os lugares que eu passei, esse é o que mais me deixa contente, assim, e motivado de fazer sempre mais. No DHPP a gente tem um diferencial que a gente trabalha diretamente com a investigação, né? Diferente dos outros lugares onde eu estava falando que a gente não tinha contato, né? A gente recebia uma mensagem e ia para o local do crime. Aqui no DHPP vai todo mundo junto. Então já vai o delegado, vai o investigador, vai o papiloscopista, e aí tem uma equipe, né? Tem um grupo que a gente chama de grupo especial de atendimento de local de crime. Esse grupo vai no local e todo mundo se conversa, todo mundo se ajuda com os dois objetivos principais ali. O primeiro deles é a autoria e o segundo é a materialidade, né? Então, essa daí é o que mais a gente fecha, né? Agora, lá no DHPP, né, além de fazer fotografias, a gente também tenta registrar. Isso não é só no DHPP, né? Mas é onde eu tive mais contato com isso, né? A gente registra a cena de diversas formas. Então, além das fotografias, a gente também sobe o drone, faz umas tomadas aéreas ali e tal, para a gente ter mais corpo no laudo pericial. E além do drone, a gente também tem um scanner 3D, que aí a gente escaneia todo o local de crime e transforma aquele local de crime num ambiente virtual. Isso é muito interessante. Pô, show de bola, assim, né? É interessante ver essas novas tecnologias sendo empregadas aí em prol de uma polícia judiciária mais eficiente, né? Mais proativa, que consegue, né, chegar aí à autoria, consegue robustecer, né, os elementos indiciários aí. Então é muito bacana quando você tem essa equipe multidisciplinar, com cada um aí com seu know-how, indo ali direto no local do crime, para fins de preservar, né, esses elementos de provas que vão fazer com que a investigação tenha um fim, né, mais satisfatório do que aquele que seria uma não autoria, um não indiciamento e, no caso, né, por fim, a impunidade do autor. Mas vamos lá. Você disse, né, que participa, então, nessa questão de local de crime, etc. e tal, mas você também participa de operações? De vez em quando, sim, né? De vez em quando tem operações do departamento e a equipe de perícias acaba sendo solicitada também. Então, é muito comum isso acontecer, porque qualquer coisa a gente já tem uma equipe ali, né? Ao invés de deslocar uma nova equipe, a equipe já está presente na operação. Então, isso é comum de aparecer também, de surgir. E nessas operações, o seu trabalho, ele continua adstrito à função pericial, fotógrafa, ou você acaba fazendo também ali um serviço de busca e apreensão, de fazer condução de presos? Como é que funciona? Não, o nosso lado policial presta total apoio ali, se precisar, né? Mas a gente não faz essas outras atividades que seriam exclusivas de polícia judiciária mesmo, né? A gente só está lá do lado para caso necessite da perícia naquele momento, mas é claro que a gente está lá do lado, a gente está armado, a gente vai dar total apoio se precisar, mas essa não é a nossa finalidade de estar ali na operação. Perfeito. Daniel, para uma pessoa que sonha em exercer o cargo semelhante ao seu, o que você considera como sendo essencial? Quais características e habilidades essa pessoa deve possuir? Não, eu acho que assim, o curso ele exige só o nível médio, né? Mas é muito importante que a pessoa já tenha uma carga ou uma experiência, uma noção de fotografia.
Porque a prova é muito exigente, né? Não é nem a questão da formação, de precisar ter um curso técnico ou algum conhecimento aprofundado e tal, mas precisa ter um bom conhecimento, né? Acabei sendo redundante, mas precisa ter um bom conhecimento para poder fazer uma boa prova. Além disso, tem as questões pessoais, assim, né? A gente nunca pode estar satisfeito com aquilo que a gente está enxergando. A gente precisa provar aquilo, né? Não só o fotógrafo, né? Mas a equipe de perícias. Como a gente trata de elementos objetivos na cena do crime, elementos que a gente precisa provar cientificamente alguma coisa que aconteceu, então a gente precisa ter um olhar diferenciado. Eu acho que isso é maior do que até o conhecimento com a fotografia. Então, quanto mais diferenciado a gente tiver o olhar e questionar as coisas, né, eu acho que é mais ou menos esse perfil que a gente precisa. Então, aquele que é mais curioso, aquele que não está satisfeito com uma determinada versão, fala assim, poxa, mas sei lá, essa evidência aqui, isso que está aqui na cena do crime, não está condizendo com a história, né? E aí buscar isso. Então, esse é o perfil desejado. Eu acho que a pessoa que tem isso, ela já está uns passos à frente aí para ingressar nessa carreira. Bom, show de bola, Daniel. No caso, né, pelo que você transparece, pelo menos para mim, você é bastante realizado aí na carreira de fotógrafo, né? Mas eu gostaria de saber se você, enfim, vai finalizar a sua carreira dentro aí, né, dessa em que você exerce hoje, ou se você pretende galgar outros degraus aí dentro da Polícia Civil. Não, eu estou muito contente aqui como fotógrafo, né? Pretendo continuar fotógrafo, né? Não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo exercendo outra função. Há um tempo atrás eu até queria passar no concurso de perito criminal, né? Mas sair da perícia, jamais. Isso daí eu não me vejo. Mas há um tempo atrás eu ainda queria ser perito criminal. Fiz até outra faculdade, porque eu sou formado em rádio e TV, então não era um curso aceito aqui para perito criminal. Então eu fiz uma faculdade de engenharia, porque eu realmente queria prestar concurso para perito. Mas depois eu comecei a ver que eu gostava mais de fotografia, né? Gostava mais desse lance de tecnologia, de implantar as tecnologias. E se eu trabalhasse como perito criminal, no local do crime, eu ia ter que estar fazendo anotações, ia ter que estar. Eu teria outras preocupações. E o que eu gosto mesmo é subir o drone, é fazer um cenário 3D, trabalhar com essa parte mais de artes forenses, né? É isso que eu gosto, é isso que me anima. Então eu não penso em fazer outra coisa, não, né? Aqui no estado de São Paulo, quem ingressa na polícia, ingressa na terceira classe. Aí depois de um tempo passa para a segunda, depois para a primeira e depois para a classe especial. Eu já tô na primeira classe. Então, se eu for sair da primeira classe e voltar para a terceira classe como perito criminal, não sei se isso vale a pena. E aí tem uma parte chata da carreira de perito criminal que ia fazer laudo também, né? O serviço do fotógrafo acaba quando acaba o plantão. Você descarrega o cartão de memória no computador, acabou o seu serviço. O perito não, o perito ele tem que fazer o laudo depois, né? É claro que ele ganha muito mais para isso, né? Ele tem o salário muito melhor, mas não, o fotógrafo não tem essa preocupação, então eu prefiro continuar como fotógrafo, que eu estou muito bem, estou muito feliz e quero me aposentar como fotógrafo. Só quero fazer, né, uma complementação aí. Você trouxe Claro. essa questão dos laudos. Então, no caso, todas as fotografias, as imagens, tudo aquilo que você produz na cena do crime, você não necessariamente tem que produzir um laudo daquilo. Pelo contrário, é o perito, então, que vai produzir a informação ali que vai ser juntada aos autos do inquérito. Exatamente. A nossa parte é somente fotografar e mandar para o perito. Se ele vai usar todas as fotos, se ele não vai usar nenhuma, se ele vai escolher algumas, isso daí é dele, né? É facultativo dele, é ele que decide o que ele vai querer colocar no lado dele. Tanto é que tem as minhas fotos e tem o trabalho do desenhista também. O desenhista faz um croquis do local, ele
ele faz um desenho para ilustrar uma dinâmica que o perito precisa colocar no laudo dele. Tá? Então, tudo isso ajuda o perito a enriquecer o laudo dele, mas como é ele que assina, então ele que acaba escolhendo o que ele quer colocar ou não, o que é relevante para o laudo dele ou não. A gente não faz laudo, a gente só baixa essas fotos e entrega os arquivos prontos para ele ilustrar do jeito que ele bem achar melhor lá. Então, nesses casos, né, só para fins de deixar bem claro, o perito ele nem comparece ao local do crime, então. Ou Não, ele comparecer? vai. Ele vai Não, comparecer, mas são vai. atividades distintas aí, no caso. Cada um vai fazer ali a sua expertise. Como é que seria, no caso aí do DHPP? O que o perito faria e o que o desenhista faria e o fotógrafo faria, assim, de forma que cada um tem a sua atividade discriminada aí? Entendi. Vamos lá. Vamos imaginar aí, né, teve um local de homicídio. Então, vai todo mundo para esse local de homicídio. A equipe de perícia é só o perito e o fotógrafo, né? O desenhista, ele não vai nesse primeiro atendimento. Ele vai só em caso de reprodução simulada dos fatos, né, que a gente faz como reconstituição. Então, o desenhista só vai nesses casos. Mas, lá no local do crime, o que acontece? O perito, ele já chega, já pega os dados de quem estava preservando, porque isso é relevante para o laudo dele, é importante para o laudo dele, e ele já vai começar a fazer os exames ali. Então, ele vai avaliar todo o local de crime, vai verificar se está preservado, se está isolado, isso tudo vai para o laudo dele. E ele começa a fazer as anotações daquele local. Então, a preocupação dele é fazer anotações e depois, né, no caso de ter cadáver, né, nem sempre tem um cadáver no local do crime, mas no caso de ter cadáver, então depois ele começa a verificar todos os vestígios e chega no cadáver e também faz o exame no cadáver. Então, ele vai despir o cadáver, vai tirar a roupa do cadáver para verificar todas as lesões que estão no cadáver. Então, ele faz o exame perinecroscópico, que é o exame que está em volta do cadáver. Então, ele vai verificar tudo que tem ali e tudo que for relevante para aquele local, ele vai inserir no laudo dele. Essa é a preocupação dele, né? Lembra que eu falei que o importante é a gente determinar autoria e materialidade? Então, é isso que o perito está procurando ali. A minha função, a função do fotógrafo, é registrar a cena, é perpetuar essa cena, deixar com que essa cena fique perene, ela fica para sempre. E eu preciso mostrar, né, a minha preocupação ali eu preciso fazer um registro de que qualquer pessoa que não esteja aqui, pessoa que não está aqui, essa pessoa entenda exatamente o que tem aqui. Então, por exemplo, o caminho que eu faço, desde a hora que eu saio da viatura, eu registro esse caminho. Então, se, por exemplo, é um terreno, no fundo do terreno tem uma casa, aí eu entro na casa, eu viro para a direita, e na minha direita tem um quarto, e esse quarto, o cadáver está lá deitado com a barriga para cima. Então, eu preciso fotografar todo esse trajeto, fotografar que eu virei para o lado direito, e fotografar que eu entrei no quarto, e fotografar o cadáver que estava virado de barriga para cima. Isso daí tudo eu preciso registrar. Por quê? Isso daí é importante, porque lá na frente, quando tiver o julgamento, o juiz, né, ou o próprio promotor, ele precisa também fazer esse trajeto, ele precisa entender aquele local de uma maneira ampla. E não somente aquilo que está lá no nosso Código de Processo Penal, que cadáveres deverão ser fotografados na posição em que foram encontrados. A obrigatoriedade é só uma foto, é fotografar o cadáver na posição em que ele foi encontrado. Mas não, a gente busca contar uma história. Então eu cheguei, a rua ela era em aclive ou declive, ela ia para baixo, ela ia para cima, né, e várias coisas. Então, a minha preocupação é registrar a cena. A preocupação do perito é buscar autoria e materialidade, fazendo todos os exames que forem necessários para isso. Deu para entender a diferença? Ficou muito bacana. Ficou bem claro, né? Porque, assim, como são, geralmente, nas outras polícias civis, o perito, ele concentra todas essas funções. Ele, né, a função do fotógrafo, do desenhista, vão estar inseridas dentro da função do perito. Então, como você trouxe, né, algumas dinâmicas que são bem particulares da Polícia de São Paulo,
né, achei interessante que você pudesse explicar melhor para que não gerasse nenhuma outra dúvida. Mas aqui, para fins de complementação, né, ao seu trabalho, hoje você trabalha no regime de plantão ou é expediente? Como é que funciona? Hoje é plantão, né? A gente faz aí plantões de 12 horas, na média aí de 12 a 15 plantões por mês, né, de 12 horas. E lá no DHPP a gente tem uma particularidade que a gente pode emendar 2 plantões e trabalhar até 24 horas, né? Não é equipe fixa, né? Porque a escala de peritos ela roda diferente da escala de fotógrafos. Então, cada dia eu tô com um perito da nossa equipe lá diferente, né? Mas é regime de plantão também. Se começar às 8 da manhã, pode ir até às 8 da noite ou até às 8 da manhã do dia seguinte, né? E aí tem essa mesclagem. Mas se você está atendendo uma ocorrência, o teu plantão acabou, você continua lá, tem que terminar, né? Tem que terminar. Não pode abandonar a ocorrência porque deu horário, né? Isso daí, Uhum. aliás, isso aconteceu exatamente na semana passada. A gente estava de plantão, né? Terminaria o plantão às 8 da noite, só que deu um local às 18 horas. Era um local muito longe. Aqui em São Paulo a gente tem um problema do trânsito, né? É muito e o local era no extremo da Zona Leste, era muito longe, muito difícil de chegar. Então, às 6 horas, chegou a mensagem do local, a gente chegou lá no local umas 7h30, e eu só fui voltar depois, era quase 10 da noite para a base, né? Mesmo o nosso horário tendo acabado às 8 da noite, eu só fui voltar umas 10, 10h30, né? E não tem banco de horas, não tem, não tem reclamação, não tem nada, tem que cumprir, tem que terminar o trabalho, né? Isso daí é o essencial. Não, bacana, muito bom, Daniel. Então, para que a gente possa encerrar aqui essa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para quem está estudando para os concursos atuais da Polícia Civil ou para quem sonha em ingressar também como fotógrafo policial e também deixar suas redes sociais para caso alguém queira tirar alguma dúvida específica com você, possa ir lá e te chamar, beleza? Legal, muito obrigado, né? Uma coisa que eu costumo falar para todo mundo é acredite no seu sonho, acredite no seu potencial, né? Isso daí faz muita diferença. Você tem que ter essa essência, você tem que saber alcançar o seu objetivo. Isso daí eu costumo falar para todo mundo, acredite em você mesmo, né? É, tenha essa capacidade de confiar no seu taco. E toma cuidado com as pessoas que podem te colocar para baixo, ou que pode te gerar alguma dúvida. Enfim, eu dou o exemplo, por exemplo, da minha mãe, né? A minha mãe, por ser muito preocupada se que eu ia trabalhar na polícia, ela não me incentivava. Ela falava, filho, presta concurso público, vai abrir concurso do Banco do Brasil, concurso da Caixa Econômica, concurso do INSS, mas ela não queria que eu prestasse concurso para polícia. Mas quando eu falei que eu queria ser policial, né, ela meio que, legal e tal, né, mas aí ela falava assim, mas você não acha, isso, esse mais você não acha, ela estava querendo o meu bem, mas ela não sabia que aqueles outros cargos não iam me dar a mesma satisfação, o mesmo ânimo que é o que eu estou na polícia hoje. E depois de muito tempo, né, aliás, depois de pouco tempo, ela já percebeu que não era aquele risco que ela achava que fosse, né? Então, tudo bem, a gente tem que ouvir os pais, eu concordo, mas a gente tem que ter muita cautela, né, nos conselhos que a gente ouve aí. Então, a primeira coisa é acredite no seu potencial, né, acredite em você. E a segunda coisa é toma cuidado com o que você ouve por aí, porque às vezes isso pode te jogar para baixo de uma maneira negativa. Então, acredite em você e mantenha o foco. É isso que eu tenho para falar. As minhas redes sociais, você me permite, Sérgio? Claro, com É, certeza. eu estou no Instagram e também no YouTube. É só colocar lá Modesto Fotopol, que é Modesto, né, que é o meu sobrenome mesmo, e Fotopol, que é fotógrafo policial, né? Então, Modesto Fotopol, estou lá no Instagram e no YouTube. Isso aí, muito obrigado, Daniel, pela incrível participação aqui, né? Foi uma entrevista bastante esclarecedora, acredito que tenha ficado bastante claro, né, quais são as suas funções e a sua importância para o trabalho da Polícia Técnico-Científica.
Agradeço aí pela participação, desejo muito sucesso a você. E se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou então manda lá para o Daniel nas redes sociais dele. Grande abraço, valeu, até mais, tchau, tchau. Legal, muito obrigado.